Judas, verso 3, diz assim: amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Quero começar essa mensagem de hoje. A mensagem é: principais motivos de objeção ou de rejeição à fé cristã. Eu quero falar sobre isso e eu quero começar citando a frase do grande pregador Charles Spurgeon. Spurgeon dizia o seguinte: o evangelho não precisa ser defendido, porque ele é como um leão enjaulado. Tudo que temos que fazer é soltá-lo. Então, o evangelho, ele, por si só, ele é transformador. E ele é uma transformação agressiva. Eu digo que o evangelho é o único tiro na cara que, ao invés de te matar, te cura. Mas mesmo assim, nós precisamos de ser apologetas. O que é um apologeta? É uma pessoa que batalha pela fé, que defende a fé cristã. Esse texto que eu li aqui de Judas capítulo 3, fala exatamente isso. Ele fala que eu e você somos chamados a batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Nós temos que lutar pela nossa fé. Como assim lutar pela nossa fé? Jesus já não fez tudo? Jesus fez tudo. Mas agora é a nossa função, não somente viver o cristianismo, mas é a nossa função também refutar, esclarecer as dúvidas que as pessoas têm com relação à fé. Por isso que é tão importante a gente entender, quando a gente está ministrando, por que as pessoas têm as dúvidas que têm? Por que as pessoas têm as convicções que têm? Por que as pessoas ainda não aceitaram Jesus? Muitos jovens me perguntam: pastor, meu pai não se converte, minha mãe não se converte, meus amigos de faculdade ficam zombando da minha fé. Muito adolescente me diz: Lucinho, o que eu falo para o meu amigo que se diz ateu? O que eu falo para fulano que me falou, se Deus é bom, por que está acontecendo essa pandemia? São perguntas que não são do demônio, não. Muitas delas são realmente sinceras. São pessoas que querem assim: ok, você está me falando de Jesus, eu quero seguir. Mas, cara, eu tenho algumas dúvidas. Eu não posso culpar essas pessoas, até porque eu, Lucinho, eu não tenho todas as respostas. Nenhum cristão, eu creio, sabe tudo, sobre tudo, de tudo da fé cristã. Não existe esse mito, né? Essa pessoa que é o Google, que tem todas as respostas. Um dia me perguntaram: Lucinho, explique a Trindade. Eu dei a resposta simples. Aí a pessoa falou assim: não, eu quero uma resposta mais profunda. Eu falei: não sei. Quem vai entender um Deus único, que se manifesta de 3 formas diferentes? Então, tem coisas que a gente sabe a resposta, mas não consegue explicar minuciosamente, até porque vai além da nossa mente finita compreender. Então hoje eu quero responder as principais objeções, as principais dúvidas, os principais motivos de rejeição da fé cristã. Por 2 motivos eu vou fazer isso. Primeiro, para resolver as dúvidas das pessoas, porque toda hora você vai encontrar gente que tem dúvida. Segundo, porque eu e você, que já seguimos a Jesus, a gente de vez em quando tem dúvida também. Sabe quando que as dúvidas? Geralmente vem quando as coisas começam a dar errado. Eu descobri que a teologia das pessoas, ela é muito convicta até as coisas começarem a dar errado. Quando as coisas começam a dar errado, aquelas frases prontas que a gente falava, a gente começa a questionar, não é? Você começa a falar: cadê Deus? Por que isso aconteceu? Meu Deus, onde está o Senhor? Mas eu li na Bíblia isso. Então nós precisamos de algumas respostas. Primeira objeção que eu vejo que as pessoas fazem é o seguinte: a Bíblia foi escrita por homens e não por Deus. Então, põe a Bíblia à prova. Põe a Bíblia à prova, vamos ver se o que ela diz funciona ou não. Eu me lembro de uma vez que eu estava evangelizando uma pessoa, e a pessoa falou comigo assim: eu não creio na Bíblia, para mim isso é papel. Papel aceita tudo. E eu não vou aceitar o papel. Eu falei: beleza, estou fechando a Bíblia aqui, e nós vamos fazer uma coisa. Eu vou orar por você, você vai orar por mim.
vamos ver o que vai acontecer. E quando eu orei por esse jovem, ele caiu no chão e ele teve ali uma experiência, ele estava possuído de demônios, e expulsamos, estava eu e um outro rapaz, expulsamos o demônio dele. Aí ele abriu o olho, o que aconteceu? Foi na rua, tinha pessoas olhando para ele. Eu falei, olha, caiu, você estava possuído aqui. Ele falou, meu Deus do céu. Aí ele falou comigo, eu quero aprender a Bíblia. Eu falei, agora você quer. Então, é possível mostrar que a veracidade da Bíblia não está simplesmente no que está printado no papel. Nós temos que ser pessoas que conseguem apresentar Deus neste livro e mostrar que ele, por exemplo, é o livro mais vendido de todos os tempos, mais traduzido para todas as línguas. Será por quê? É o texto antigo mais confiável que existe. Tem milhares de manuscritos antigos que provam que a Bíblia que nós estamos lendo hoje é exatamente a Bíblia que foi escrita milhares de anos atrás. Eu já fui a Israel e vi, por exemplo, os papiros lá que provam que o livro de Isaías e vários outros estão idênticos ao que está na nossa Bíblia hoje, né? Tem até uma piada que uma pessoa falou comigo, Lucinho, mas a Bíblia foi escrita por homens. Eu falei, mas você queria que ela fosse escrita por cavalo? Tinha que ser escrita por homem mesmo, né? Então Deus inspirou homens a escrever a sua palavra para nos mandar o seu recado. Por que tantas pessoas têm tido a vida transformada pela mensagem desse livro? Ele não tem erros, mas ele é o divino manifestado no humano e funciona. Essa é a primeira objeção que eu vejo as pessoas fazendo. A fé cristã a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Segunda objeção que eu vejo, Jesus não é o único profeta de Deus, e por isso não é o único caminho para o céu. Só que a Bíblia nos diz, lá em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A prova que Jesus é o único profeta de Deus no mundo são seus milagres e a sua ressurreição. Me fala algum outro líder de qualquer outra religião que o túmulo dele está vazio. Me fale algum outro líder que teve a petulância de fazer as afirmações que Jesus fez. Jesus falou coisas muito fortes. Ou Jesus era um alucinado, um delirado, um cara mesmo louco, ou ele era tudo que ele falou. Jesus só não é uma coisa, um grande líder, um mestre moral. Muita gente trata Jesus no mesmo nível que trata Buda, que trata Confúcio, Maomé, Allan Kardec. Não. Ou Jesus é Deus, como ele afirmou ser, ou tudo que ele falou é a maior mentira do mundo. Então Jesus não é um caminho de luz, ele é o único. Eu me lembro que eu estava na Índia, e eu fui lá alguns anos atrás falar do amor de Deus para os indianos, e eu falei de Jesus para um indiano, e ele falou, eu quero. Como é que eu faço para eu pegar uma imagem de Jesus, para eu colocar lá na minha casa junto com os meus deuses? Eu falei assim, rapaz, Jesus tem um problema. Ele falou assim, Jesus é bravo? Eu falei, não, ele é meio ciumento. Ele falou, como assim? Eu falei, para pôr Jesus no altar, tem que tirar todos os outros deuses. Ele não aceita ficar com os outros. Aí ele falou assim, mas aqui no meu país tem 33 milhões de deuses, eu não sei se eu quero. Eu falei, então pensa, mas Jesus, ele só aceita ser o único. Quem sabe na minha vida e na sua, a gente tem Jesus e tem outros amores. Às vezes não é amor de estátua, de barro, de pedra, mas às vezes são amores do coração, desejos, posição, cargo, dinheiro. Nós temos que tomar muito cuidado, porque Jesus é o único caminho. Compare a mudança de vida dos seguidores reais de Jesus com o de outros, né? Tente expulsar um demônio ou uma doença em outro nome. Vai lá orar por alguém por Covid, ou ajudar um casamento e fala assim, em nome do Papa, em nome do pastor Lucinho, em nome de Allan Kardec, em nome de Maomé. Não vai ter resultado. Se bobear vai piorar e vai morrer. Mas no nome de Jesus, deixa eu te contar uma coisa, o inferno treme, o capeta sabe, eu tenho um tio querido que ele estava fazendo um culto na casa dele, lá em Brasília, e no meio do culto, de repente uma jovem caiu possuída e começou a rosnar lá, e ele não sabia muito o que fazer, eles começaram a cantar, há poder sim, força
tem igual, só no nome de Jesus há poder. Aí, ele contando, Lucinho, a menina colocou as duas mãos no ouvido e falou assim: canta qualquer nome, menos esse. Para de falar o nome dele, para de falar o nome dele. Você tem medo de demônio? Eu tenho notícia para te dar. Jesus é o medo dos demônios. Jesus causa medo na capetada, né? Então Jesus é o único mestre. Terceira rejeição que as pessoas têm à fé cristã é essa: se Deus existe e é amor, por que tanta catástrofe e morte no mundo? Por causa do desequilíbrio causado com a entrada do pecado na humanidade. Nada disso que a gente está vendo hoje era para a gente estar vivendo, gente. Mas o dia que o meu pai Adão e Eva, nossos pais, pecaram, junto com isso entrou toda a desarmonia. Por exemplo, a mulher não era para dar à luz com dores, não é? A terra não era para ter ervas daninhas. Animais não era para atacar seres humanos. Isso tudo aí foi uma desarmonia. Não era para chover demais, nem chover de menos, como muitas vezes a gente vê hoje. O próprio cosmo entrou em convulsão com o pecado. Ai, Luci, mas o pecado é isso tudo? É isso tudo e muito mais. A gente só entende o que é o pecado quando a gente olha para a cruz e vê o preço que teve que ser pago para poder consertar essa desarmonia que o pecado causou. Então, essa história de, poxa, mas como que pode isso? Se Deus existe, tanta coisa ruim assim, não tem nada a ver com a falta de amor de Deus, mas sim com o prejuízo causado pelo pecado. Eu posso ser um pai que ama meus filhos, mas se os meus filhos decidirem enfiar o dedo na tomada, eles vão tomar um chocão, e eu não posso fazer nada. Mas Deus não podia ter deixado Adão e Eva pecar. Deixa eu te explicar uma coisa sobre Deus, pessoal. Você que está me assistindo, você gostaria de uma pessoa que te amasse roboticamente? Aleluia, aleluia, glória a Deus, o Senhor é lindo, 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 lindo é. Você gostaria? Não, Deus também não. Então por isso, o que Deus faz? Deus nos deu o livre-arbítrio. Você é livre. Você é livre. Nessa liberdade está a nossa grande prisão e a nossa grande libertação. Porque ao mesmo tempo que você pode escolher viver uma vida longe de Deus, você pode hoje voltar e viver uma vida que agrada o Senhor e dizer sim para Cristo. Então tudo que você vê no mundo não é falta do amor de Deus, é o excesso do pecado do homem. O homem, no dia que pecou, convidou pandemias, tragédias, convidou morte, cansaço, convidou depressão, convidou guerra, convidou tudo isso para entrar. Eu sei que parece uma resposta muito simples, mas a resposta bíblica para tudo que a gente vê no mundo é essa. Quarta pergunta, quarta objeção à fé cristã é a seguinte: se Deus é justo, por que tem gente má sendo abençoada e curtindo muito, e tem gente boa sofrendo tanto? Nós sempre achamos isso, porque quando sofremos, só olhamos para quem nos convém, mas tem muito ímpio sofrendo e muito justo sendo abençoado. O nosso problema é esse: quando a gente está sofrendo, a gente olha para quem está melhor. Ninguém olha e fala assim: olha ali, ó, morreu, estou melhor. Não, nesse momento você sempre vai ser tentado a olhar para, por exemplo, você sofre na vida sentimental, você só vai olhar para quem é bem casado. Ah lá, está bem casado, Senhor, e eu estou aqui, sabe o que eu estou fazendo agora? Sábado à noite, estou tendo que assistir pregação, porque eu não tenho uma boca para beijar, eu não tenho nada para fazer, eu não tenho uma laranja, e eu estou morta de raiva. Então o que é o pensamento? Pô, o povo que peca está curtindo, e o Senhor não faz nada. Eu quero dizer uma coisa para você: o senso de justiça meu e seu não é igual ao de Deus. Deus muitas vezes permite o ímpio continuar ali naquela vida. Por quê? Porque Ele é longânimo, Ele quer ver, Ele quer dar chance para essa pessoa se arrepender. Inclusive tem uma outra resposta. Muita gente me pergunta: Lucinho, por que muita gente boa morre? Por que muita gente boa sofre? Minha pergunta é a seguinte: quem sabe quem está morrendo não são os únicos que poderiam morrer, porque esses estão preparados para poder ir para a eternidade. Eu pensei isso sobre a minha mãe.
Quando a minha mãe morreu com 38 anos de idade, eu fiquei doido. Falei, Deus, pô, toda minha mãe que levou minha família para o Senhor. Aí ela morre. E um dia um homem de Deus chegou perto de mim e falou assim, Lucinho, quem sabe, na sua casa, a única que podia morrer era sua mãe, porque ela estava preparada. Quando uma pessoa justa sofre, gente, o sofrimento nunca é bonito, mas é bonito. Um justo sofrer é bonito. A gente lê a Bíblia em Jó, ele não amaldiçoou a Deus, ele não xingou. Como que Deus vai ensinar para os não cristãos que é melhor ser um cristão, se os não cristãos nunca virem que um cristão sofrendo reage de forma diferente dos não cristãos? Então Deus permite, mas é momentaneamente. O próprio Filho de Deus sofreu. Agora me fala o que esse menino fez para merecer aquela cruz. O apóstolo Paulo, vamos pegar o apóstolo Paulo, acho que o cara que mais sofreu. Eu nunca li uma biografia tão miserável na minha vida. Era de chicotada, empedrada, naufrágio, leão, prisão, tudo. Acho que Paulo bateu o recorde de coisas erradas que podia dar. Será que Deus não amava Paulo? Amava. E Paulo estava no centríssimo exato da vontade de Deus. Nós temos que parar com essa lenda urbana que se eu sou de Jesus, problemas não vão chegar. Vai chegar. Só que Ele caminha conosco no vale da sombra e da morte. Ok? Nós temos que entender isso. Não avalie ninguém por um só momento da vida. Olha o final. Muitas vezes você está olhando uma pessoa agora e está falando, olha lá, ó, é um prostituto, mas está cheio de dinheiro, Deus, olha lá, ó. Mas você não está vendo todo. Espera os próximos capítulos dessa série. Próxima temporada vai sair. E na próxima temporada, sabe o que a Bíblia diz, final do Velho Testamento? E vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. A diferença vai aparecer, bebê. Calma, que você está nervoso. Calma, relaxa. Quinta objeção das pessoas à fé cristã. Por que eu tenho que deixar minhas crenças para seguir a Cristo, se eu tenho paz na outra religião? Nosso coração, gente, não é confiável. Muitas vezes nós podemos ter paz e Deus olhar e falar assim, nunca você viveu um dia pior para mim do que hoje. E muitas vezes nós estamos atribulados e Deus olha e fala assim, hoje você me agradou. Nós temos que entender que o sentimento do nosso coração não é a válvula maior que mede se Deus está feliz ou não está feliz com a gente. Então, tudo que é contrário à mensagem da Bíblia, se a sua religião, se a sua igreja, seja ela do jeito que for, qual for, não bater com o ensino desse livro, Cristo te convida a largar tudo isso para segui-lo, seguir a Ele. Hora nenhuma você está me vendo aqui falar da minha igreja, você tem que vir sentar aqui no meu. Não, nós estamos aqui apresentando para você uma pessoa, Cristo. Por isso que sempre a gente fala, procura uma igreja perto da sua casa, se for possível, bem, mas procure uma igreja perto da Bíblia. Por quê? Porque no final das contas nós vamos ser avaliados pela mensagem desse livro. Então se você está numa outra religião, onde Cristo não é o centro, ou onde a mensagem de Jesus não é o principal, está errado. Está errado porque eu falei? Não. Está errado porque esse livro, a Bíblia Sagrada, é que vai dizer, ela quer, eu costumo brincar que são 4 linhas, né? São 4 linhas. Então 4 linhas, é igual um campo de futebol, a hora que a bola sai daqui de dentro, o jogo não está valendo mais. Nós precisamos entender isso. Ah, mas é a religião dos meus pais. Ah, mas é a religião dos meus amigos. Ah, mas é a religião. Você vai ter que tomar uma escolha, tomar uma decisão.